Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem com vocês. Olha nós para mais um vídeo aqui trazendo clareza em algumas coisas que a gente possa estar entendendo. E hoje, um dia importantíssimo, hein? Solo. Isso dá uma diferença muito boa aí, gente, para a gente entender e trazer um pouco mais de clareza acerca de qual é o processo. Lucas, capítulo 8, versículo 14. É uma parábola extremamente conhecida. A gente já conhece muito dessa parábola aqui tudinho, mas vamos trazer clareza só no versículo 14, mas é importante que vocês possam estar lendo em casa, meditando, tentando entender o contexto do texto que está aqui, para que vocês possam pegar o texto por completo e não o meio texto. Isso é importante, gente, porque muitas das vezes nós pegamos apenas versículos fechados para nós mesmos e agarramos somente aquilo. E a gente esquece de um contexto de um texto. Uma vez uma pessoa, um preletor muito famoso por aí, ele pegou e disse uma palavra assim: um texto sem contexto é só pretexto. Um texto sem contexto é só pretexto. Então tem muita gente usando versículos chaves, versículos básicos, usando aquilo somente para pretexto, pretexto para eles mesmos, e esquece de um contexto que tem dentro de um texto. E isso é importante, hein, gente. Muito importante mesmo. Mas vamos entender aqui, ó. Lucas 8, versículo 14. Os que caíram entre os espinhos, a gente já sabe que é a parábola do solo, significa os que ouvem. Todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não conseguem amadurecer. Isso é interessante, porque Cristo começa a explicar, ele conta uma parábola para uma multidão, e aí todos ficam ali, tá, parábola. E aí logo depois, Pedro, esperto, foi e falou assim: Senhor, chega mais perto. Explica para mim esse texto aqui. Ele pega e fala bem assim: olha, para vocês eu vou trazer clareza. E ele começa decifrando cada solo, cada uma daquele solo onde que caiu. Um caiu em rochas pedregoso, outros não amadureceram por causa do sol, a sol não criou raízes. E aí outras, a palavra caiu e veio os pássaros e roubaram. E aí vem cada um. Mas nesse texto é mais interessante, porque ele vai falar da semente que caiu nos espinhos. Falei assim, olha, os que caíram entre os espinhos significa que os que ouvem. Então, muitas pessoas estão ouvindo a mensagem, ouvindo aquilo que o Senhor está querendo dizer, ouvindo tudo isso. Porém, ele é um tipo de solo que é espinhoso. E aí, quais são esses espinhos? Aí ele vai falar, fala assim, ó, todavia, ao seguirem seu caminho, fala assim, olha, ouvi a palavra, terminei de ouvir tudo aquilo, e aí ele vai para a sua vida normal, seu cotidiano. Eles são sufocados. São sufocados pelo quê? As ansiedades. Muitas ansiedades. Opa, ansiedade. Gente, ó, vou dizer uma coisa para vocês. Não vos ansiei por coisa alguma. Já basta vencer cada dia o seu mal. Então, queridos, a ansiedade é pecado. Não adianta. Tá escrito, tá escrito. A ansiedade, ela é um pecado, mas Samir é o mal do século XXI. Sim, queridos, é o mal do século XXI. Mas por que que se tornou o mal do século XXI? Porque a gente está agarrando a futuros e a gente esquece daquilo que é a palavra do Senhor. Então, se Cristo há 2000 anos está olhando para nós e falando assim, olha, gente, não vos ansiei por coisa alguma, a coisa alguma. Já basta vencer cada dia o seu mal. Então, o que Cristo está dizendo em outras palavras? Ele disse, ó, não se preocupe com amanhã, preocupe com agora, com o presente, com esse dia, com esse momento. Esse é a principal questão. Esse é o momento que vocês estão vivendo. Então, esse é o momento que tem que se ficar preocupado com agora. Somente isso. Fabrício, olha, ele vai falar, Fabrício, ó, são sufocados pelas muitas ansiedades. Uma, só espinhoso, hein, gente? Pelas riquezas. Hum. E pelos prazeres desta vida. E não conseguem amadurecer.
Gente. Olha, eu particularmente fico até sem palavra. Porque o que dizer num texto como esse? O que cabe nós então agora pegarmos um texto como esse? Tentar desfrutar dele o máximo possível. Tentar entender, desfrutar, trazer para a nossa própria vida o texto, para que a gente possa desenvolver tudo isso, gente. Gente, a gente pode estar vivendo isso em comunhão, uma comum união com todos, isso com a igreja, com o corpo. Tem muita gente dentro do ministério que são esses solos aí, solos espinhosos. Então, esse solos espinhoso faz com que a gente desfruta e entenda tudo isso, para que a gente possa manifestar tudo isso, viver tudo isso, viver com mais mansidão e tranquilidade. Eu meditando hoje no texto de Lucas, se eu não me engano, 14. No capítulo 14 vai falando acerca de Marta e Maria. E aí Marta tarefada com seus processos, com seus trabalhos, fazendo tudo aquilo. E aí de repente ela chega e fala assim, mestre, não te importa que eu esteja trabalhando, fazendo tudo isso? E minha irmã aí sentada, fala assim, ah, Marta, por favor, Maria separou o melhor. Vamos dedicar um pouco mais de tempo para o Senhor. Vamos ouvir um pouco mais do Senhor. Vamos tentar entender um pouco mais do Senhor. Vamos tentar viver um pouco mais com o Senhor. Eu acho que se a gente conseguir buscar um pouco mais disso, a gente vai conseguir viver uma vida mais tranquila na presença do Senhor e a gente vai conseguir viver uma vida mais tranquila também de forma natural. A gente vai despreocupar com as ansiedades, despreocupar com as questões das riquezas, despreocupar dos prazeres da vida e preocupar com as coisas do reino, porque é chegado a nós, é chegado a vós. E o mesmo capítulo vai falar acerca do Lucas no capítulo 14, vai falar acerca de, falou assim, olha, eu te dou graça, Senhor, porque tens escondido isso dos grandes entendidos e dado aos pequeninos. Esses são os caras, os pequeninos que o Senhor está revelando, os pequeninos que o Senhor está mostrando, aos pequeninos que o Senhor está querendo trazer para junto com Ele. Amém, queridos? Que vocês possam desfrutar da pequenez de vocês e ver a grandeza do Senhor em nossas vidas. Ver o quanto que o Senhor é misericordioso e bondoso e resolveu sobre nós trazer tudo isso. Então que a gente não possa se ansiar por nada disso, mas somente na vontade do Senhor para a honra e a glória do nome dele. Que nós possamos descansar no Senhor para a honra e a glória dele. Que vocês tenham um ótimo dia e que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a vida de vocês. E que vocês possam desfrutar em um amadurecimento, saindo desse solo e se tornando um solo frutífero, um solo fértil, para a honra e a glória do Senhor. Então, que nós possamos amadurecer no Senhor, para que a graça do Espírito esteja sobre todos nós e nós possamos viver e ver em comunhão, para a honra e a glória dele. Deus abençoe, um ótimo dia para vocês e que a doce e maravilhosa presença do Senhor esteja sobre a vida de todos. Deus abençoe.